Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso maravilhoso, né? Do nosso curso top de linha, nosso curso técnico em informática, tá? Estamos aí na disciplina de Fundamentos em Análise de Sistemas, né? Disciplina da área de Engenharia de Software. Já aprendemos muitas coisas até aqui, né? Já aprendemos a levantar requisitos, né? Já aprendemos a identificar requisitos funcionais e não funcionais, né? Categorizar requisitos não funcionais, já aprendemos a criar, a modelar diagramas de casos de uso, né? A projetar interfaces de requisitos funcionais, enfim. Tem sido uma experiência bem legal. Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto que não é novo para vocês, tá? A modelagem orientada a objetos. Vocês já têm esse contato com modelagem orientada a objeto nas disciplinas de programação orientada a objetos, talvez não com a profundidade, né, em cima do diagrama, como eu vou abordar aqui, e a parte conceitual da modelagem orientada a objetos, mas é algo que vocês já viram, né? E nós vamos aprender nessa aula que modelar um diagrama de orientado a objetos é muitíssimo parecido com modelar um diagrama de entidade relacionamento do banco de dados, né? A forma de identificar os objetos, tá? A forma de pensar, de abstrair o sistema computacional para uma estrutura de objetos é muito parecida com aquela estrutura do diagrama de banco de dados, o diagrama de entidade de relacionamento. Nós vamos ver também que, né, as características de um objeto são parecidas com os atributos de uma entidade. A forma que a gente faz a leitura do relacionamento do banco de dados, no diagrama entidade-relacionamento, nós chamamos de cardinalidade, é muito parecido com o que nós vamos fazer no diagrama de classes. Ok? Então, a gente vai ver conceitos, a gente vai rever conceitos que vocês já estão acostumados e vamos relembrar um pouquinho para quem esqueceu, né, da modelagem de banco de dados, é algo bem parecido, tá? Tenho certeza que vocês vão tirar de letra aí os conteúdos dessa aula maravilhosa. Muito bem! Então, a modelagem orientada a objetos, um dos principais conceitos que nós temos, né, quando a gente vai falar de modelagem, tá? Seja modelagem de um banco de dados, seja modelagem de um diagrama de classe, seja modelagem de uma interface, né? Modelagem de um outro diagrama da UML, por exemplo, atividades, interação, etc. Nós temos que levar em consideração um termo chamado abstração. A abstração é um processo mental pelo qual nós, seres humanos, nos atentamos aos aspectos mais importantes de alguma coisa, ao mesmo tempo que ignoramos os aspectos menos importantes. Tá? Então, quando a gente vai abstrair, tá, na computação, o que é isso na prática? É eu observar o mundo real, certo? Algo que acontece no mundo real. Nós chamamos esse algo que acontece no mundo real, normalmente, de um processo que acontece no mundo real. Um processo é uma série de passos pré-estabelecidos que existem, né, regras a serem cumpridas para que esses passos sejam executados. Isso, na prática, seria um processo, certo? Vou perguntar para vocês assim, qual é o processo para construir uma casa, por exemplo? Vocês vão saber me explicar, né? Nem que vocês não precisam ser engenheiro, mas você sabe que primeiro tem que cavar o buraquinho lá, tem que fazer, né, criar uma estrutura lá de tijolo, né, a cinta, né, depois vai levantando a parede, depois cobre, depois pinta, reboca, etc. Reboca, depois pinta, etc. Então, você acabou de escrever para mim um processo de construir uma casa, certo? E o mundo real é cheio de processos para várias coisas, certo? Existe um processo, eu posso pedir para vocês explicar qual é o processo para vocês abrir um aplicativo de mensagem e enviar uma mensagem e receber uma mensagem. Vocês vão saber explicar para mim também, né?
Qual é o processo? Vamos agora falar mais de cunho comercial e industrial, que é o foco dos sistemas de informação que nós, desenvolvedores de softwares, né, também fazemos e é as áreas que nós possivelmente vamos trabalhar e ganhar dinheiro com elas. Que é, como eu já falei várias vezes, criar sistemas para o comércio e a indústria, certo? Óbvio que se você sabe fazer um sistema comercial, você saberá fazer um aplicativo, né? O sistema comercial é algo muito mais complexo que um pequeno aplicativo de celular, tá? Cada um no seu quadrado. Mas se você sabe fazer o mais difícil, o mais fácil vai ficar bem mais tranquilo, tá? Muito bem. Então, hoje, quando a gente vai falar sobre abstração no parte comercial, vamos imaginar agora uma empresa, certo? Vamos imaginar lá como é que é feita uma venda em uma loja, em uma farmácia. Todo mundo aqui já foi numa farmácia na vida? Eu acredito que sim. Não é possível, né? Então, se eu perguntar, qual é o processo para você ir lá na farmácia e comprar um remédio? Você vai saber me explicar. Você vai entrar na farmácia, vai procurar um farmacêutico. O farmacêutico, você vai pedir os produtos para ele, os remédios, ele vai falar dos produtos, ele vai fazer o registro desse sistema, né, desses produtos em um sistema. Esse registro, certo? Que ele vai fazer no sistema, né, é relacionado à sua compra. Você, enquanto cliente, vai na farmácia comprar remédios, correto? Já o sistema, já a farmácia fará o quê? Quando você compra, a farmácia vende para você, certo? Primeiro princípio, anotem. Então, quando a farmácia vende para mim, eu estou comprando, correto? Então, quando a gente vai modelar, a gente vai descrever processo, certo? Se eu estou pedindo para você escrever o processo de uma compra em uma farmácia, nós sempre vamos descrever esse processo, nós vamos abstrair isso, né? Nós vamos abstrair esse processo do mundo real para o mundo computacional. Anotem, sempre abstraímos do ponto de vista do comércio, certo? Ou seja, nós sempre abstraímos do ponto de vista de quem utilizará o sistema. Então, quem utilizará o sistema na farmácia? É eu, Jackson, como cliente, ou é o seu João farmacêutico? É o seu João, é a farmácia. Então, quando a gente vai modelar o mundo real para o mundo computacional, sempre o ponto de vista é da farmácia, no caso da pessoa do comércio que vai utilizar esse sistema. Então, se eu vou lá descrever o processo, se eu vou descrever como é que faz para eu, já que sei lá na farmácia, comprar um remédio, eu vou descrever o processo de venda de produtos, de venda de remédios. Mas, professor, mas peraí. Mas você falou para mim como é que explica, como é que eu vou lá, você, aí vamos lá na farmácia comprar um produto, certo? Mas quem compra é você, pessoa física, certo? Mas a abstração, a descrição tem que ser feita do ponto de vista da venda. Então, vai ser explicado como é que o seu João, lá da farmácia, o farmacêutico, vai te atender na farmácia. Como é que vai ser esse processo? Como é que o seu João vai receber os pedidos de você? Como é que o seu João vai registrar isso? Seja num caderno, seja no planilha Excel, seja num sistema computacional. E o que será gerado desse processo, né, onde você pede os remédios, é uma venda. Então, o seu João da farmácia, a farmácia vai te vender remédios. Depois que o seu João vende remédios para você, você vai em outro lugar na farmácia, que é no caixa, não é verdade? Você vai lá, o seu João te entrega a cestinha com remédio, você sai correndo da farmácia. Não, né? Você tem que pagar, óbvio. Então, quando você pega aquela cestinha de remédios lá na farmácia, né? Óbvio que tem farmácia que tem um fluxo um pouquinho diferente, tem farmácia que o seu João da farmácia já te vende o produto e já recebe, mas isso é muito raro. O mais normal é ter um caixa separado. Então você pega o remedinho, o seu João vai te dar uma fichinha assim, escrito um número, e você vai pegar aqui lá e vai num lugar chamado caixa, onde tem lá 1, 2, 3, 4 caixas. Lá vai ter um funcionário, uma funcionária da empresa, né, que vai receber de você um valor correspondente, certo? Pelaquela venda que está sendo feita, correto? Então,
seu João vende, a pessoa do caixa, vamos supor que seja a Ana Maria que está lá no caixa, a Ana Maria vai receber de você um valor correspondente pelaquela venda. Nós dizemos então que a Ana Maria vai receber a venda. Tá? Então aí nós temos basicamente nós temos um processo maior que é como a farmácia funciona, e dentro desse processo maior da farmácia funciona, nós teríamos aí 2 subprocessos que seriam como um subprocesso, um outro processo menor de como funcionaria a venda, de como o seu José ia te atender, como ele ia gerar essa venda para você, e um outro processo de como a Ana Maria ia receber a venda de você. Então, hoje um estabelecimento comercial, né, uma indústria, e até mesmo qualquer coisa do mundo real que seja capaz de ser inserida em um celular, são nada mais do que processos, são passos que nós temos que aquele passo a passo que seguimos, a ordem dos passos, nós temos que identificar. E aí o processo de abstração computacional é exatamente isso. É você pegar algo que acontece no mundo real e transformar esse processo que acontece no mundo real para o mundo computacional. Ou seja, você possibilitar que aquele processo que acontecia totalmente sem auxílio de tecnologia, vamos supor que a farmácia que eu citei o exemplo, ela fizesse todas as vendas anotando em um caderninho, né? Ou uma folha de pedido, como era antigamente. Que esse processo que era feito de forma manual, que era demorado, você imagina, o seu José ia lá, abria lá um caderno de pedido e ia escrever na mão todos os produtos que foram vendidos para você. Depois ele dá esse papel para você, você leva com a Ana Maria vai ter que conferir passo a passo, calcular os valores na calculadora. Então, esse é um processo que aconteceria sem auxílio da tecnologia, por exemplo, mas acontece, já acontece e aconteceria a venda, aconteceria o recebimento da mesma forma, só que sem auxílio da tecnologia. Então, é pegar esse processo que acontece no mundo real e tentar trazer ele para o mundo computacional para que a computação auxilie esse processo do mundo real e torne esse processo do mundo real muito mais rápido, muito mais seguro, muito mais prático, tá? E etc. Tudo as qualidades que a computação pode trazer para a vida das pessoas, tá? Falando um pouco saindo um pouco do mundo comercial, vamos colocar um aplicativo de mensagem que vocês usam todo dia, toda hora, eu uso, todo mundo usa. Como é que era para você? Hoje você abre o celular e manda um WhatsApp para sua tia lá em São Paulo. Como é que funcionava isso na década de 80, por exemplo? Como é que seria para a gente mandar uma mensagem de: oi tia, tô com saudade, para sua tia Maria da Silva que está lá em São Paulo? Carta, certo? Carta. Escrevia na mão, ia lá no correio, entregava, daqui, sei lá, 2 semanas estava na casa da tia. E tinha um telegrama, né, que era o mais top ainda, era a tecnologia revolucionária, que era rapidão. Né? Então, assim, o mundo computacional, os processos que acontecem na vida da gente hoje, a gente já tem esses processos acontecendo na vida real com o auxílio da tecnologia, tá? É lógico que tem processos que já são auxiliados pela tecnologia e podem melhorar muito, correto? Concordam comigo? Né? A gente tem, por exemplo, o que a gente pode falar, como utilizar serviços bancários, né? Primeiro, surgiu o caixa eletrônico, certo? No primeiro a gente tinha o banco totalmente no papel. Você ia lá no banco, né, sacava o dinheiro, pagava tudo com dinheiro, você tinha cheque, que era o top, né, o cheque era um papelzinho que representava um monte de dinheiro, mas era tudo no papel, década de 80, por exemplo. Depois a gente teve o mundo computacional, foi lá no banco, olhou os processos do banco e começou a automatizar esses processos, trazer esses processos para o mundo computacional, para que esses processos fossem executados de forma mais prática, mais rápida e mais segura. Então, qual foi a primeira tecnologia que nós, enquanto clientes bancários, tivemos acesso? Assim, de mexer? Caixa eletrônico. Lembram? Então, a primeira coisa que surgiu, que nós tivemos contato em massa, foi o caixa eletrônico. Então, o caixa eletrônico era uma máquina, né? Eu ia lá, os primeiros caixas eletrônicos, esses caixas bonitão com telinha bonitinha colorida, não, era preto e branco mesmo, era telinha fundo verde, né, etc.
onde nós íamos lá e utilizávamos o caixa eletrônico para sacar dinheiro, para pagar a conta, etc. Esse era um processo. Estava bom isso já? Né? Olha, a gente tinha a gente sacava no papel no caixa e depois a gente começou a sacar, a gente pagava uma conta no caixa em dinheiro, depois a gente começou a pagar no caixa eletrônico. Olha que top isso. A gente pegou o mundo real e melhoramos ele através da computação. Certo? Mas aí eu te pergunto, estava bom? Não. O que surgiu depois disso? O mundo computacional foi lá, né, os analistas abstraíram mais ainda esses processos do banco para o mundo computacional para criar sistemas cada vez mais eficientes. Depois disso surgiu o quê? Surgiu os internet banks. Ou seja, em vez de eu ir lá na caixa eletrônica pagar uma conta online, né, pagar uma conta lá digital, de forma digital, eu pagava no meu computador na internet. Olha que top isso, cara. Maravilhoso. Aí não bastava isso, tava bom, não tava bom. Agora vamos, ninguém tem mais tempo para sentar no computador desktop, lá ligar um computador notebook e pagar a conta. Não, está ultrapassado. Vamos agora criar o Internet Bank no celular, porque o celular está tendo tempo todo com o cara. E agora fica mais fácil. Ele já pega o celular dele e já paga a conta dele na hora. Os primeiros celulares pagavam conta, a gente tinha que digitar o código de barra. Depois melhoraram como? Agora não, o celular tem câmera, né? Agora, o smartphone tem câmera, vou usar a câmera. Agora eu não preciso digitar mais o código de barra do boleto. Eu vou lá e escaneio com a minha câmera. Então, abstrair o mundo computacional, abstrair o mundo real para o mundo computacional, a fim de melhorar os processos que existem, é algo que acontece constantemente, tá? Tudo que está construído hoje até o momento na informática está passível de melhoria e vai melhorar, tá? Professor, agora você perguntou para mim, professor, qual é o próximo passo do banco? Eu, sinceramente, não sei, tá? Sei lá, vai ser por fala. E se eu fosse para chutar, seriam casas inteligentes daqui a um período de tempo, né? Teríamos uma casa inteligente, por exemplo, uma casa que escuta, né? Uma casa totalmente inteligente, onde você tem sensores de fala e voz, você fala com a sua casa, você falará com a sua casa como você fala com o seu celular, com o Siri, por exemplo. E isso você falaria para o celular, paga a conta para mim de água que eu esqueci. Penso que se fosse para me dar um chute aí no futuro, acho que o chute está bem ali, bem certo, seria algo nesse sentido. Então, tudo que existe hoje na informática vai melhorar e vai passar por esse processo de abstração constante, tá bom? Beleza, então a modelagem, como eu falei, é abstrair o processo do mundo real para o mundo computacional. Ponto. Bom, desculpa me perder essa introdução, é porque eu acho muito importante a gente entender esse processo de abstração, né? Porque faz todo sentido na hora de entender e aprender os conceitos de orientação a objeto, etc. Tá? Então, o paradigma da orientação a objeto, nós chamamos de paradigma. Né? Paradigma é uma forma. Como é que seria uma tradução de paradigma? Paradigma é algo que as pessoas, um grupo de pessoas, que um coletivo de pessoas, utilizam para fazer tal coisa. Então, por exemplo, paradigma seria um conjunto de regras que todo mundo segue. Seria uma tradução bem mais simples assim. Por exemplo, o que seria que a gente ouve, vocês devem ter ouvido falar muito já, talvez na aula de sociologia ou na internet, ou nos jornais, né? O paradigma da sociedade. Qual paradigma da sociedade mudou ao longo do tempo? Um monte, porra. Né? A gente tinha um paradigma no começo desse século, onde mulheres não votavam. Olha que absurdo. E esse paradigma da sociedade mudou. As pessoas seguiam uma série de regras e depois viram que essas regras eram idiotas e mudaram. Né? Outros paradigmas também mudaram. Antigamente, beijar em público era algo completamente absurdo. Hoje em dia é algo completamente normal. Tá? Então, a sociedade tende a evoluir, esses paradigmas, essas formas de lidar com as coisas vão mudando. E na computação é a mesma coisa. O paradigma é uma forma de lidar com o desenvolvimento de software, mais especificamente com a programação. Antes do paradigma da orientação ao objeto, existia um outro paradigma,
que é o paradigma estruturado. Vou fazer uma comparação daqui a pouco, tá? Qual é o paradigma melhor ou pior? Depende muito da análise, tá? Mas hoje em dia, né, se você pegar aí as linguagens de programação atuais, todas elas são orientadas a objetos, né? Óbvio que ainda teremos algumas estruturadas, e eu vou explicar qual é a estruturada que a gente mais usa hoje em dia, mas você precisa saber orientação a objetos se você quer seguir nessa área de desenvolvimento de software, porque todas as linguagens, quase todas, e possivelmente no futuro, a não ser que esse paradigma da orientação a objetos seja substituído por um outro paradigma, mas eu não consigo nem prever qual seria, seja modificado e as linguagens sigam um outro paradigma. Mas no momento e nos próximos aí, seguramente 5, 10 anos, será o paradigma da orientação a objeto. Continuará o paradigma da orientação a objeto o predominante. Então, o paradigma da orientação a objeto visualiza um sistema de software, tá, como uma coleção de agentes interconectados. Coleção de agentes conectados uns com os outros. Esses agentes nós chamamos na orientação de objeto, na orientação a objetos, de objeto. Então, um sistema de software orientado a objeto nada mais é do que uma série, uma coleção de vários objetos de vários tipos, e esses objetos são interconectados um com o outro. Eles possuem uma ligação, um tipo de relação um com o outro, tá bom? Então, cada objeto desse é responsável por realizar tarefas específicas. Então, dentro de um sistema orientado a objeto, cada objeto possui um comportamento, possui características específicas. Cada objeto tem uma responsabilidade. É pela interação entre esses objetos que uma tarefa computacional é realizada. Então, quando esses objetos, né, eu preciso realizar uma tarefa computacional. Uma tarefa computacional seria traduzida aí de forma mais específica, para um requisito funcional, para uma funcionalidade do software. Quando uma função precisa ser executada, vários objetos precisam, né, fazer sua parte para que essa funcionalidade no software seja executada. Por exemplo, num sistema da farmácia, para que a funcionalidade vender produto seja executada, para que uma venda de produto aconteça, vários objetos nesse sistema precisam fazer tarefas específicas, né? Por exemplo, o objeto produto precisa instanciar o produto, precisa cadastrar um produto. O objeto funcionário precisa instanciar um objeto vendedor. O objeto cliente precisa instanciar, né, cadastrar um objeto cliente. O objeto venda precisa pegar as informações desses objetos que eu citei, produto, vendedor, né, cliente, e juntar todos eles num balaio só e criar um objeto chamado venda. Então, essa é a ideia de sistema orientado a objeto, tá bom? Como eu falei, né, existe uma diferença entre o paradigma da orientação e o paradigma estruturado, que era o predominante até aí começo dos anos 2000, tá? Nesse paradigma estruturado, os elementos são dados e processos, os processos agem sobre os dados para que os objetivos do sistema sejam alcançados, né? Algumas características do paradigma estruturado, né? No programa, num paradigma estruturado, a gente não modela os objetos e a partir dos objetos as ações. É o contrário, a gente modela diretamente as ações e nessas ações não são ligadas a nenhum objeto, não interessa. Essas ações nós chamamos isso no paradigma estruturado de funções. Cada função tem um determinado objetivo a ser cumprido e não interessa, tá, o tipo de dado que vai ser processado dentro dessa funcionalidade. O importante é que a função receba informações, processe aquela informação e retorne e faça que as coisas aconteçam. As funcionalidades, no paradigma estruturado do programa era dividido em várias funções, cada função tinha entre 10 e 100 linhas, na verdade podia ter muito mais, não existe limite para isso. A decomposição funcional força o programador a fixar atenção muito mais nos procedimentos do que nos dados, ou seja, o tipo de dado que era abordado dentro do paradigma estruturado não importava muito, tá? O que importava, ou seja, não existia significado nos dados como no paradigma orientado a objeto. No paradigma orientado a objetos, se eu tenho lá um dado
por exemplo, chamado CPF, eu sei que aquele dado CPF corresponde a um objeto do tipo pessoa, correto? No paradigma estruturado não tinha esse tipo de análise. Tá. Era assim que era uma forma diferente de se programar. Não se tinha classe, não se tinha objeto, não se tinha instância, só tinha apenas funcionalidades. Uma linguagem estruturada que nós usamos muito, aliás, a palavra estruturada até está no nome dela. Alguém lembra de uma linguagem que tem estruturada no nome? Tenho certeza que alguém acertou, hein? SQL, né? Linguagem de consulta estruturada. O SQL é uma linguagem de programação para banco de dados que é estruturada. Não é porque ela é estruturada que ela é ruim. O SQL é largamente, amplamente utilizado no planeta todo até hoje, desde a década de 80, tá? E graças a Deus, né? Porque não dá para ficar igual para o linguagem de programação, cada dia inventa um aí, não tem programador que consegue acompanhar essa evolução. Então, o SQL é um exemplo de uma linguagem estruturada, tá? Vocês sabem a forma de programar no SQL, você não precisa se preocupar aí com objeto, com instanciar, certo? O objeto, nada disso, tá? Você vai lá, programa, você estrutura o seu código. Esse código ele tem uma característica no paradigma estruturado também, que é executar o código de forma sequencial, ou seja, o compilador vai linha por linha, um script de SQL, por exemplo, para criar um banco de dados, é isso. Né? Tem lá 50 tabelas, né? Tá executando lá, tabela por tabela. Chegou na tabela 30, deu problema, as de baixo não executa mais nada. Algo que é diferente no paradigma da orientação a objetos. Né? Essa execução ela não é desse jeito totalmente sequencial. Tá? Ela é mais por objeto. Então, a gente consegue fazer o sistema, às vezes, funcionar sem que... Às vezes tem um problema em um objeto, mas os objetos estão funcionando, o sistema não trava, por exemplo, não para de funcionar. Enfim. Então, essa seria a comparação entre o paradigma estruturado e o orientado a objeto. Muito bem, já o paradigma da orientação a objeto se aproxima da realidade que os seres humanos utilizam no cotidiano. Então, como eu falei, uma pessoa, ou seja, pode ser um objeto, entende mensagens, requisições para realizar um serviço. Essa mesma pessoa envia mensagens a outras pessoas para que essas realizem serviços para elas. Isso é o que acontece no mundo real. E essa forma de acontecer no mundo real, né, pode ser traduzida quase que literalmente para um mundo computacional. Então, eu posso ter uma pessoa do meu sistema que será um objeto, eu posso ter essa pessoa objeto, eu posso ter um objeto do tipo vendedor que pode trocar mensagens com um objeto do tipo cliente. Tá? Então, a gente consegue fazer essa troca. Muito bem, Alan Kurtz Kay, ou chamado de forma mais comum de Alan Kay, é o cara dos Estados Unidos que criou, né? Ele é um dos principais fundadores desse paradigma da orientação a objetos, tá? Ele é um dos principais inventores da primeira linguagem de programação orientada a objeto que ficou famosa, né? Que ficou conhecida, que é a linguagem Smalltalk, tá? E um dos pais do conceito da programação orientada a objeto que lhe valeu o Prêmio Turing em 2003, tá? Prêmio Turing, para quem não sabe, é um prêmio, você sabe que prêmio Nobel, né, no Nobel de Medicina, Economia, não existe para informática, e é um absurdo, vale destacar. Mas existem, o prêmio Turing seria um equivalente ao Nobel, um prêmio bem, bem legal que é fornecido para os principais feras aí da área da computação, tá bom? Então, esse bigodão aí é o Alan Kay, o pai da orientação a objeto. Então, o Alan Kay formulou a chamada analogia biológica, onde se imaginou como seria um sistema de software que funcionasse como um ser vivo, onde cada célula interagiria com outras células através do envio de mensagens para realizar um objetivo comum. Então, Alan Kay, quando ele formulou esse paradigma da orientação a objeto, ele pensou isso lá, né? Ele olhou para as células e viu como que as células, quem aí numa aula de biologia, sabe que as células é um conjunto o nosso corpo é formado por bilhões, sei lá, trilhões de células,
E cada célula tem uma responsabilidade, essas células elas fazem ações e trocam mensagens entre si, né, e etc. Vamos colocar um neurônio, por exemplo. Um neurônio seria um exemplo bem claro disso. Um neurônio, ele é um emaranhado de vias onde eles estão conectados e aí, em conjunto, um conversando com o outro, eles fazem determinadas ações. Alan pensou em como construir um sistema de software a partir de agentes autônomos que interagem entre si. Então, vamos falar aqui agora, isso que é importante, quero que vocês gravem isso e anotem no caderno e deixem bem destacado, que são os princípios da orientação a objeto. Quais são os princípios que fundamentam a orientação a objeto? Primeiro princípio, qualquer coisa é um objeto. Quando a gente vai abstrair o mundo real para o mundo computacional, qualquer coisa pode ser um objeto. Não significa que será um objeto num sistema. Tá? Mas qualquer coisa pode sim ser um objeto. E anotem, qualquer coisa pode ser um objeto. Qualquer coisa material, qualquer coisa real que a gente pega. Então eu estou aqui segurando a minha canequinha aqui de Portugal. Essa caneca, ela é um objeto. Então, para o mundo computacional, isso aqui poderia ser um objeto dentro de um sistema. Tá? Só que isso que a gente está fazendo aqui agora é uma aula. Estou dando uma aula para vocês. Tem como pegar a aula? Tem como a gente pegar a aula na mão? Não. A aula é algo que acontece de forma... ela acontece no mundo real, só que ela é um objeto abstrato. Você não consegue pegar a aula. A aula é um processo que acontece, mas eu não pego ele. Como por exemplo, uma venda. Eu não pego a venda, mas ela acontece. Ela existe no mundo real. Então, os objetos do mundo real, os objetos que podem ser transferidos do mundo real para o mundo computacional, podem ser objetos físicos, onde eu pego, e objetos abstratos, que eu não pego. Anotem isso que é muito importante. E gravem isso na cabeça. Objetos realizam tarefas por meio de requisição de serviços a outros objetos. Então, dentro do mundo computacional, a ideia é que os objetos troquem mensagem entre si, que um ajude o outro a executar uma determinada tarefa. Então, por isso, cada objeto tem habilidades. Anotem, cada objeto tem habilidades. Cada objeto tem ações que só ele sabe fazer, certo? Então, por exemplo, vamos colocar um objeto... quais são as ações do objeto cachorro? Eu olhei meu cachorro ali, lembrei. Ou seria um objeto... Cachorro poderia ser um objeto no computação? Não, sim, claro, é um objeto. Existe no mundo real, é um objeto. Quais seriam as ações que o objeto cachorro sabe fazer? Andar, correr, mijar, cagar, escutar de forma avançada, né? O cachorro tem uma audição muito melhor, né? Tem um olfato também, né? Cheirar de forma avançada, etc. Tá? Então, todo objeto, ele troca favores entre os objetos, eles fazem troca de mensagens, certo? E cada objeto sabe fazer coisas específicas. Cada objeto tem habilidades. Nós chamamos essas habilidades no objeto em si, no mundo computacional, na orientação a objeto, nós chamamos essa habilidade de ação. Cada objeto tem ações pré-estabelecidas, tá? Alguns objetos têm muitas ações. Por exemplo, essa garrafa de café aqui. Essa garrafa de café tem uma ação muito boa, que é conservar o líquido quente. Né? Qual seria uma outra ação? Armazenar o líquido. Qual outra ação? Sei lá, não sei, não tem. Acho que não me recordo nenhum. Então, o objeto pode ter uma ação, duas ações, ou ele pode ter várias ações, tipo 5 ações. Tá? Isso não importa. O importante é que os objetos saibam fazer alguma coisa. Eles têm que ter alguma responsabilidade dentro de um sistema. Cada objeto pertence a uma determinada classe. Uma classe agrupa objetos similares. Isso aqui é um dos conceitos que mais eu vejo aluno de orientação a objeto dando uma bugada. Tá? Então, os objetos no mundo real, como eu falei, qualquer coisa pode ser um objeto, certo? Ponto. Mas o processo de abstração corresponde a gente agrupar esses objetos, certo? Que são muito comuns a um objeto só, certo? Então, como é que seria esse processo? Ponhamos, nós temos aqui, eu estou aqui no meu quarto, eu tenho aqui uma mesa, uma escrivaninha, eu tenho um armário, eu tenho uma guarda-roupa e uma cama. Então, eu tenho um objeto, mesa,
né? Eu tenho um objeto armário, tenho um objeto guarda-roupa e um objeto cama, correto? Tudo bem, eu tenho 4 objetos, cada objeto tem características específicas. Mas esses objetos são do tipo o quê? Que eu posso, qual seria uma característica, assim, um nome que eu posso dar para esses 4 objetos que eu acabei de citar? Esses objetos, eu posso dizer que eles são móveis. São? Eles têm características bem comuns. Eles têm medidas, ele tem altura, tem largura, certo? Esses objetos têm tamanho, né? Ele tem comprimento, eles têm tipo de material, tipo de madeira, tipo de revestimento. Então, são atributos, são características muito comuns que esses objetos que eu citei, o armário, a escrivania, o guarda-roupa e a cama, possuem, certo? Então, eu posso dizer que esses objetos são móveis. É um móvel, certo? Então, em vez de eu ir lá no sistema, né, eu posso, então, dizer no sistema que a cadeira, né, no caso aqui a mesa, a escrivania, e o guarda-roupa será um objeto do tipo móvel. Tá vendo quando eu falei, ó, objeto do tipo móvel? Esse tipo, nós chamamos isso de classe, tá bom? Então, quando eu falo assim, ó, o objeto é do tipo móvel, e aí eu estou dizendo que o objeto é da classe móvel. Classe é a mesma coisa que tipo de objeto. Então, anotem isso aí no caderno aí de vocês. Classe é igual, aí faz um redondão assim, não é igual, tipo de objeto, certo? Então é importante descartar isso, porque quando eu falar assim, ó, eu tenho um objeto da classe carro. Então, quando eu faço um objeto da classe carro, a classe carro corresponde a objetos de todo tipo de carro possível, certo? Então, se eu tenho um objeto da classe carro, significa que essa classe conseguirá instanciar, conseguirá gerar objetos, né, de carro, e aí não importa a marca, o modelo do carro, ou seja, marca, modelo, características, né, essas informações sobre carro serão características desses objetos que serão gerados, certo? E aí vamos para o próximo princípio que eu já ia falar. A classe ele é um repositório para o comportamento do objeto. O que significa isso? Então, a classe é um molde. Então, quando a gente vai programar no sistema, nós primeiro precisamos programar a classe. Então, nós programamos no sistema a classe, ou seja, é o repositório, é o modelo, é o molde. Então, através da classe, desse molde, é onde eu irei gerar os objetos daquele determinado tipo, ou seja, daquela determinada classe. Certo? Então, guardem isso. Então, a classe nada mais é do que um molde. Então, a classe vai dizer quais são as características e quais são as ações que aquele objeto sabe fazer, certo? Então, nós programamos no sistema a classe. E com essa classe, eu consigo criar objetos daquele tipo. Está claro isso? Esse criar, nós chamamos isso de instanciar, tá? De criar objetos, ok? Então, gravem isso, que é muito importante, tá bom? E classes podem ser organizadas em hierarquias, tá? Então, eu posso ter uma classe que herda comportamentos de outras classes. Por exemplo, eu posso ter uma classe pessoa, que engloba todas as pessoas, não importa o tipo de pessoa, nem de função, nem de nada. E posso ter aqui, por exemplo, uma classe chamada vendedor. Vendedor não é uma pessoa? Óbvio que sim, mas ele é uma pessoa que tem umas características relacionadas à venda de uma determinada organização comercial. Tá? Então, classe e vendedor são a classe pessoa e classe venda, os dois são pessoas, só que são classes que têm características diferentes, mas são do mesmo tipo. Então, eu faço o quê? Eu digo que eu tenho uma classe pessoa, que tem características maiores, por exemplo, nome, característica que toda pessoa tem, e eu tenho uma classe vendedor que herda comportamentos e características da classe maior, que seria a pessoa. Eu vou explicar isso mais à frente, depois de herança, mas só para vocês entenderem mais ou menos esse conceito de hierarquia, tá bom? Muito bem, então analise a história 1. Suponha que alguém queira comprar uma pizza. Então, vou contar uma história para vocês. Presta atenção nessa história que a gente vai identificar
quais são os objetos que existem nessa história, certo? Suponha que alguém queira comprar uma pizza. Chama esse alguém de João. Ele está muito ocupado em casa e resolve pedir sua pizza por telefone. João liga para a pizzaria e faz o pedido. Normal. Então, na hora que ele liga, João informa ao atendente, vamos dizer que esse atendente chama-se José. Ele vai informar ao atendente José seu nome, as características da pizza que ele quer e o seu endereço. José, que só tem a função de atendente, comunica a Maria, funcionária da pizzaria e responsável por preparar as pizzas, qual pizza deve ser feita. Então, José só atende, ele não sabe fazer pizza. Então, José pede para que Maria, que é a cozinheira, que é a pizzaiola, faça a pizza que o nosso querido João precisa. Quando Maria terminar de fazer a pizza, José chama Antônio, o entregador. Então, José não sabe entregar, nem Maria sabe entregar. Quem sabe entregar é o Antônio. E Antônio, então, vai entregar essa pizza para o cliente João. Finalmente, João recebe a pizza desejada das mãos de Antônio meia hora depois de tê-la pedido. Olha que legal. Então, vocês viram aqui que aconteceu um processo. Que processo é esse? Que tipo de negócio é esse, gente? Pizzaria, né? Nem precisa pensar muito, pelo amor de Jesus Cristo. Certo? E eu contei para vocês aqui, a gente explicou um processo de como faz para um cliente comprar uma pizza ou a pizzaria vender uma pizza para uma pessoa. Né? Um processo. A partir disso, eu quero que vocês agora façam o seguinte. Quais são os objetos necessários para a existência desse sistema? Certo? Quais são as classes desse sistema? Então, não, vamos tirar essa parte de classe. Eu quero que vocês pensem somente nos objetos. Então, tentem, na história, agora, identificar quais são os objetos que existem. Então, pega isso. Quais são os objetos que podem existir no mundo computacional? Ou seja, para que esse processo aqui, galera, aconteça no mundo computacional, aconteça isso num sistema, quais objetos precisam existir no sistema? Certo? Então, pense nisso. A gente tem aqui uma série, um processo. Então, abstraiam esse processo que acontece no mundo real para o mundo computacional. Ou seja, para que isso aqui aconteça somente aconteça isso através de um sistema. Que objetos precisam existir no sistema? Então, só aí no caderno de vocês já escreve objeto tal, etc. Tá? E na próxima aula a gente vai analisar esses princípios, esses objetos e vamos continuar, ok? Então, até a próxima aula e abraço.